ele acaba tendo que morar com 5 garotas que se apaixonam por ele. Eu sou o tio Rock, deixe seu like e bora! Antes disso, Ato finalmente arrastou seu corpo preguiçoso de volta para casa para dar uma olhada em sua recém-descoberta herança. O café estava mais vazio do que sua própria conta bancária, então ele concluiu que talvez fosse melhor demolir o lugar e transformá-lo em um estacionamento. Ele se sentou por um momento para aproveitar o silêncio, quando uma garota de repente aparece comemorando sua vitória, que já não era mais tão secreta. Rato tentou agir como um verdadeiro cavalheiro e correr para dentro, porém acabou esbarrando em outra garota que tinha acabado de se livrar de sua restrição celestial. Os olhos de Hayato já tinham presenciado o suficiente para despertar um Sharingan, mas mesmo assim ele continuava tropeçando em um enredo estranho atrás do outro. No entanto, uma das garotas pensou que ele fosse um ladrão e o acertou com um golpe diabólico que o deixou completamente desacordado. Ele despertou algum tempo depois e percebeu que estava amarrado pelas garotas Ryu, Oka, Ami, Shiradiko e Ai. Elas rapidamente esclarecem o mal-entendido e explicam que estavam morando com a avó dele e trabalhavam meio período no café, por isso passaram a se considerar praticamente parte da família. Hayato, no entanto, não aceita essa explicação com facilidade e afirma que poderia expulsá-las a qualquer momento, já que agora ele é o proprietário do lugar, e tecnicamente elas são apenas estranhas, ou tenta fazer Hayato sentir culpa por não ter visitado a avó durante 3 anos, mas ele continua firme em sua decisão e insiste que elas arrumem suas coisas e deixem o local. As meninas então convocam uma reunião de emergência na praia, perguntando-se desesperadamente como poderiam impedi-lo de transformar o amado café em um simples estacionamento e ainda por cima expulsá-las dali. É nesse momento que Ryu surge com uma ideia aparentemente brilhante. Entre as 5 avantajadas que possuem, uma delas certamente conseguiria fazê-lo mudar de ideia. A missão começa quando Oka aparece no quarto dele usando uma roupa de empregada e se oferece para preparar o jantar. Rato imediatamente percebe que existe algo estranho naquela situação e avisa que ela não vai fazê-lo mudar de opinião, principalmente se pretende manter tudo em nível PG-13. Mesmo assim, ela insiste que está apenas tentando ser uma boa anfitriã e se oferece para preparar pilaf. Ele acaba concordando, mas pede frango frito no lugar. Infelizmente, Oka serve um frango completamente queimado e bastante duvidoso, dando a Hayato mais um motivo para dispensá-las de vez. Ryu então faz sinal para Ami tentar convencê-lo, e Ami aparece vestida como uma cortesã extravagante do distrito, porém Ato continua totalmente indiferente à tentativa. Naquela noite, as garotas se deliciam com vários tipos diferentes de salsichas, enquanto Ato fica apenas com alguns pãezinhos doces. Justo quando ele estava chegando à melhor parte da refeição, Ryu diz que seu banho já está pronto. Enquanto Hayato relaxa na água quente, ele até espera ser emboscado pelas garotas com outra estratégia inútil, mas para sua surpresa elas simplesmente o deixam descansar em paz. Quando termina o banho, ele sai para verificar se existe alguma artimanha escondida e percebe Kanye acendendo um cigarro. Então ele a lembra imediatamente de que fumar não é permitido dentro do café. Ela responde para ele relaxar, dizendo que são apenas barras de chocolate, mas comenta que acha meio estranho ele se preocupar tanto com o que acontece ali, já que pretende demolir o lugar em breve. Enquanto isso, Ryu continua elaborando suas tramas e desta vez revela sua arma secreta, Shiradiko, completamente bêbada de vinho. Naquela noite, Hayato tenta finalmente pegar no sono quando Shiradiko invade seu quarto, pronta para fazê-lo abrir todos os seus 8 portões. Dessa vez, Hayato mal consegue lidar com um ataque meteórico diante de seus olhos e quase desbloqueia um Rinnegan quando Ami entra correndo, joga Shiradiko para fora e se prepara para apresentar a Ato a verdadeira dor. Na manhã seguinte, todos saem para tomar café da manhã quando escutam a campainha tocar. São os inspetores da empresa de demolição. Depois de observar o lugar ao redor, eles garantem a Hayato que demolir o café seria definitivamente o melhor caminho. Em seguida, um dos homens arranca a placa do estabelecimento. No entanto, esse gesto desperta na mente de Hayato a lembrança do primeiro dia em que ele e sua avó abriram o café juntos, e de quanto a família sempre foi importante para eles. Hayato impede o homem de jogar a placa fora, e quando as garotas percebem que uma parte dele ainda se importa com o café, Kane pede imediatamente para Oka preparar pilaf para ele. Naquela noite, Oka oferece novamente o jantar, mas quando ele insiste que não quer morrer por causa da cozinha tóxica dela, ela garante que preparou o pilaf exatamente da maneira que sua avó ensinou. A avó lhe ensinou porque aquela era a refeição favorita dele, e ela queria que ele pudesse apreciá-la mesmo que algo acontecesse com ela. Rato finalmente se rende e começa a comer. O sabor desperta diversas memórias antigas que o emocionam profundamente, deixando seus olhos cheios de lágrimas e trazendo uma nova determinação. Depois disso, ele reúne todas as garotas e examina cuidadosamente os livros de contabilidade do café. Mesmo que estejam completamente afundados em dívidas, ele anuncia que vai tirar um ano de folga da escola para administrar o café no lugar da avó.
As garotas concordam em permanecer ali e trabalhar para ele. Agora que todos estão juntos novamente, Rato sugere que comecem a trabalhar e dividam as tarefas. Mas as garotas apresentam todo tipo de desculpa possível, desde unhas quebradas até baixo nível de açúcar no sangue, e se recusam a ajudar. Elas acabam revelando que a avó dele fazia praticamente toda a cozinha e a limpeza enquanto ainda estava viva. E Retos as acusa de terem levado a senhora ao túmulo mais cedo por causa disso. A culpa funciona perfeitamente e elas finalmente começam a trabalhar, embora todas sejam péssimas nas tarefas, com exceção de Shiragu. Rato fica observando de perto, garantindo que ninguém fique apenas brincando. Quando ele vai verificar Oka limpando as escadas, acaba dando uma olhada acidental em sua sessão privada. Ryu comenta que Oka está oferecendo conteúdo premium de graça. Oka entra em pânico, escorrega nas escadas e cai na direção do rosto de Hayato, mas acaba acertando o pé diretamente na cara dele. Mais tarde, Rato tenta ajudar com a lavanderia, mas Oka o pega segurando suas roupas. Todas as garotas se juntam imediatamente para chamá-lo de escória. Quando ele tenta se defender dizendo que são apenas roupas comuns, as garotas começam a liberar uma energia amaldiçoada assustadora e Hayato se rende na mesma hora. Como punição por seu comportamento pervertido, Kao o sentencia a limpar o café completamente sozinho. Enquanto está fazendo a limpeza, ele encontra o moinho de café favorito de sua avó, o que desperta novamente lembranças antigas e emocionantes. Shiragiko aparece e pede que ele tenha cuidado com o objeto, lembrando que, sendo neto dela, ele foi a única pessoa a quem ela ensinou exatamente como utilizá-lo da maneira correta. Ela então lhe agradece por ter conseguido fazer o restante das meninas ajudar, salvando-a de acabar vivendo uma história digna de Cinderela. Hayato responde que ela não precisa ser tão formal com ele e a incentiva a tratá-lo como se fosse parte da família. Animada, ela imediatamente o convida para o jantar em família. Todos se reúnem para a refeição, e Ami observa as cerejeiras em flor do lado de fora. O ambiente realmente começa a lembrar os velhos tempos em que a avó ainda estava presente. Naquela noite, Hayato relaxa no banho e se pergunta como sua avó conseguiu não morrer de frustração antes. De repente, Yo entra completamente o acusa de não ter colocado nenhum aviso indicando que o banheiro estava ocupado, e logo em seguida Ami aparece dizendo que veio aplicar o castigo dele. Mais tarde, Hayato chama todas as garotas para o café com a intenção de praticar suas habilidades de preparo de café, usando elas como degustadoras. As garotas presumem que ele provavelmente vai servir uma bebida horrível, mas Ato continua confiante, já que assistiu sua avó preparar café centenas de vezes. Ele coloca os grãos no moedor e começa o processo com toda a seriedade, preparando o que acredita ser o melhor café que elas já provaram, fazendo até algumas delas se perguntarem se ele realmente sabe o que está fazendo. O momento da verdade finalmente chega. Cada garota pega uma xícara e toma um gole enquanto Hayato aguarda, imaginando que todas se ajoelhariam aos seus pés para adorá-lo. No entanto, o café estava tão fraco e sem gosto que todas concordaram imediatamente que o estabelecimento estava destinado ao fracasso se continuasse servindo algo tão ruim. Naquela noite, Hayato permanece sozinho para treinar suas técnicas de preparo, mas nada parece funcionar. Não importa o quanto tente, ele simplesmente não consegue eliminar o gosto desagradável. É então que Ken se aproxima do balcão e deixa algumas moedas para pagar pelo café que ele está prestes a preparar. Ato a desafiar a fazer uma xícara depois de ela criticar sua tentativa. Mesmo com ele agindo como um mimado orgulhoso, Ken prepara uma xícara de café e simplesmente a entrega para ele antes de sair caminhando. No entanto, após apenas um gole, Hayato corre até a mesa dela e admite que o café ficou exatamente igual ao da sua avó, implorando para que ela o ensine a fazer daquela maneira. Kane acha o pedido dele estranhamente adorável e concorda em ajudá-lo a aprender. No dia seguinte, Hayato arrasta Ryu com ele para fazer algumas visitas de cortesia e informar aos parceiros comerciais que o café será reaberto. Ela era a escolha mais sensata para acompanhá-lo, já que todas as outras tinham uma atitude complicada ou eram simplesmente distraídas demais. Eles seguem até o primeiro parceiro comercial. Quando Hayato começa a falar, suas palavras acabam se transformando em reclamações semelhantes às que sua avó costumava fazer. Ryu então intervém, pede desculpas pela teimosia dele e consegue encantar o comerciante o suficiente para que ele lhes ofereça descontos temporários. Eles continuam visitando outros parceiros de negócios e Ryu segue conduzindo as conversas, o que faz Ato parecer um completo incompetente. Depois disso, Ato a repreende por falar demais e não dá espaço para ele se destacar. Porém, Ryu responde dizendo que ainda falta fazer mais uma parada. Eles seguem para um santuário, onde Ryu explica que a avó dele sempre dizia que qualquer novo empreendimento deveria ser comunicado aos deuses. Isso surpreende Hayato, que sempre pensou que ela fosse apenas uma tagarela sem muito conteúdo.
Ryu rebate imediatamente e diz que precisou intervir porque ele estava sendo desrespeitoso com as pessoas de quem estavam pedindo ajuda e nem sequer se curvou para demonstrar respeito. Com aquela atitude, ele provavelmente acabaria afundando o café antes mesmo de começar. Ato então se lembra da determinação de sua avó e pede desculpas por seu erro, decidido a voltar a todos os fornecedores e tratá-los com o devido respeito. Enquanto ele desce as escadas do santuário, Ryu o chama, e como forma de pedido de desculpas por ter sido dura demais com ele, deixa que ele dê uma espiada rápida. No entanto, Hayato se assusta tanto com a situação que acaba caindo para trás e desmaiando. Ryu então tira um papel de sorte no templo que diz que ela encontrará romance no trabalho, mas conclui que aquilo deve ser apenas bobagem, já que Hayato parece completamente sem esperança nesse assunto. Dias depois, Hayato e Oka continuam brigando por causa da lavanderia. Então Ryu se aproxima de Hayato e explica que o dono de um café não pode se dar ao luxo de discutir constantemente com seus funcionários, pois isso acaba sendo ruim para os negócios. Ato tenta se controlar e decide se aproximar de Oka enquanto ela está pendurando roupas para secar, mas não consegue pensar em nenhum método para lidar com aquela fera indomável. Kane aparece e sugere que ele simplesmente tente elogiá-la. Então ele reúne o sorriso menos convincente possível e elogia o esforço dela ao cuidar da lavanderia. No entanto, O imediatamente joga suas chinelas nele e diz que ele parece um animal atropelado, e os dois acabam novamente em suas brigas caóticas de sempre. A tentativa seguinte durante o jantar foi ainda pior, já que ele elogiou toda a comida preparada, exceto a salada que somente Oka tinha feito. Depois desse desastre completo, ele se retira para o café, lamentando não conseguir pensar em nada positivo para dizer sobre ela. Quando ele sai, Ryu chama sua atenção e pede que ele avise Haka que o banho está livre. Quando Hayato tenta chamá-la, ela não responde. Então ele entra no quarto dela e a encontra vestindo o uniforme de empregada do café. Hato tenta elogiá-la, mas acaba dizendo que o uniforme pelo menos consegue distrair as pessoas de seu rosto horrendo. Ele acredita que acabou arruinando outra oportunidade, porém Oka surpreendentemente agradece pelo comentário. Hayato tenta lembrá-la de que acabou de chamá-la praticamente de aberração da natureza, mas Oka diz que não se importa, já que ele elogiou o uniforme que ela mesma costurou. Ela explica que seu grande sonho é se tornar designer de moda e que a avó dele uma vez comentou que, embora a língua de Ato funcione mais rápido do que seu cérebro, ele nunca costuma mentir. Com isso, ela também elogia o café que ele prepara e os dois finalmente compartilham um momento tranquilo e agradável. Porém, de repente, Shiradiku aparece do nada e começa a se agarrar nele. Aparentemente, ela ficou bêbada depois de comer a salada venenosa da Oka, então Ami tira uma foto dos dois juntos para provar que Hayato é um verdadeiro degenerado. No dia seguinte, Hayato anuncia que em breve finalmente poderão reabrir o café. E todos parecem animados com a notícia. Todos exceto Amy, que permanece estranhamente quieta e pensativa. Ato não pensa muito sobre isso e decide entregar a todos um pequeno adiantamento pelo trabalho realizado no café. As garotas dizem para ele não exagerar tanto, já que ele próprio também não está nadando em dinheiro. Então ele revela que tem feito alguns investimentos na bolsa de valores e que uma de suas apostas financeiras começou finalmente a dar bons resultados. Mais tarde, Hayato vai até a praia para passar um tempo sozinho e organizar os pensamentos. Enquanto observa o mar, Ami se aproxima dele e pergunta por que ele acredita que todos conseguiram se adaptar e se dar tão bem naquela situação. Ato então recorda as próprias palavras que havia dito sobre sua avó e percebe que, na verdade, ela provavelmente estava preparando todos eles para sua partida durante todo aquele tempo. Hayato agradece a Ami por fazê-lo perceber isso e por ajudá-lo a enxergar a situação de uma maneira diferente,